Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aí da questão 52, a nossa mega ultra top revisão do Enem. Em junho de 1812, após ter conquistado grande parte da Europa Ocidental, continental, Napoleão, a gente está falando de Napoleão Bonaparte, Napoleão parte para a invasão da Rússia. Aqui vai ser aquele checkmate, tá, gente? Que ele acha que vai ganhar da Rússia e não vai ganhar, lembrem disso. Napoleão parte para a invasão da Rússia com um dos maiores exércitos da história, a Grande Armée, composto de 690 mil soldados de vários países. Consegue grandes vitórias. Em setembro, chega a Moscou, toma a cidade e nada. Os russos haviam evacuado a cidade e a incendiado, que é o conceito da terra arrasada. Lembrem disso, é um conceito comunista da União Soviética, terra arrasada, onde quando aí as tropas napoleônicas entraram, não conseguiram encontrar nem alimentos, né, nem local para se abrigar, e a Rússia é muito fria nesse período aqui, muitos lagos congelados, então muitos soldados das tropas napoleônicas aqui morreram de frio e de fome, tá, gente? Sentado em Moscou, esperando a rendição do czar, Napoleão fica lá um mês perplexo e sem saber como agir. Aproxima-se o inverno e ele se dá conta da armadilha em que caiu. Aí é o livro de Ângelo Segrilo sobre os russos. Com base no texto, o investimento francês em território russo foi marcado pela letra A afirmação do poderio militar de Napoleão Bonaparte pela facilitada conquista da capital russa. Apesar de não ter guerreado, o exército napoleônico se viu desmotivado e se insurgiu, não atacando a ordem de manter a ocupação quando da chegada do rigoroso inverno. Ele não tinha nem como atacar, gente. Contra o inverno, eles iam atacar o quê? Né? Então, aí, essa letra A já é errada justamente porque não atacando a ordem de manter, eles iam atacar o quê? Né? Contra o rigoroso inverno, eles não tinham que atacar. Né? O exército napoleônico se viu desmotivado e se insurgiu. Não, gente, eles fizeram por morrer mesmo. Não teve aquela insurreição. Né? Então, assim, eles fizeram por perder mesmo, para eles mesmos. Letra B. A anexação de Moscou ao domínio francês, enquanto a Sibéria e grande parte do território russo, muito mais rico, é mantido sob domínio do poder czarista. Impossibilidade de avançar por conta do rigoroso inverno, Napoleão se viu obrigado a partir em retirada. Gente, anexação de Moscou ao domínio francês. Francês não, né, gente? Moscou não foi anexada. Aqui foi uma enrascada. Porque as tropas napoleônicas não iriam sobreviver. Eles estavam dentro de Moscou, mas eles não tinham como sobreviver. A terra era arrasada, né? Os russos saíram, deixaram sem alimentos, sem abastecimento, os campos totalmente devastados. Chegando o inverno rigoroso, os lagos iriam congelar, então eles iriam morrer. Tanto é, gente, que eles tiveram que sair. Eles saíram, eles chegaram com 690 mil homens e estimula-se que eles voltaram para a França com 60 mil. Né? Letra C. Desmoralização de Napoleão, até então tido como um grande estrategista militar, só que a estratégia de invadir a Rússia, né, foi por água abaixo. E por grave baixa do exército francês, resultando do rigoroso inverno que se abateu na Rússia. O fracasso na Rússia inaugurou uma série de baixas e, como consequência, o desmoronamento do Império Napoleônico. Isso aqui é pura verdade, né? Foi a partir daqui que o Império Napoleônico começou a ruir. Então, gente, a letra C aí já está correta. E Napoleão, que era realmente tido e muito respeitado como um grande estrategista, passa simplesmente a, né, ser mal visto a partir daqui. Né? Ele que tinha um respeito muito grande dos militares, né, franceses, passa a ser mal visto por conta dessa tática mal feita de guerra, né? Essa estratégia mal feita ao ponto de que os franceses são humilhados, sem nem ter guerreado, né? Então a letra C já está correta. A letra D é errada porque a apoderação, né? A apoderação de Moscou, considerada pelos franceses um ponto estratégico para a afirmação de domínio imperial napoleônico,
como os russos desocuparam e destruíram todas as instalações da capital russa, Napoleão se viu impossibilidade de manter a ocupação. Gente, ele não se apoderou de Moscou, não tinha, gente. Ele não se apoderou. Se ele tivesse apoderado de Moscou, ele não teria saído. Ele não ficou, então não houve apoderamento, né? Ou seja, eu fico com uma coisa e fico com ela o tempo inteiro. Então eles não ficaram com Moscou. Letra E, ampliação do domínio francês sobre a Europa e por garantias de condições para a afirmação de poder de Napoleão Bonaparte, permitindo assim que ele perpetuasse a sua condição de poder ao longo de toda a primeira metade do século XIX. Só que não, tá, gente? Aqui ele não ampliou o domínio, pelo contrário, se ele tivesse ampliado o domínio, ele teria, né, vencido aí as tropas aí soviéticas, ou russas. Questão 53, tá, gente? Negro liberto, que se tornou o libertador de negros, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ou o Gama, né, o Luiz Gama, muito conhecido na história da abolição da escravatura no Brasil, por ser uma das grandes vozes na luta pela liberdade dos negros. Ficou conhecido como um rábula que conseguiu alforriar pela via judicial mais de 500 escravos. Rábula porque exercia a advocacia sem ser advogado, né? Mas tinha conhecimento de causa. Em uma tardia reescrita da história, sua designação vai mudar. Na noite da próxima terça, 3, em cerimônia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Gama deve receber da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 133 anos após sua morte, o título de advogado. No atual modelo da advocacia brasileira, é a primeira vez que tal homenagem é conferida, afirma o presidente nacional da Ordem, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Por sinal, gente, esse aqui, quando era presidente da OAB, piauiense, viu? Não esqueçam disso, tá? Marcos Vinícius Furtado Coelho, piauiense. Aí é o livro do Edson Veiga, né? Falando sobre Luiz Gama, enfim, advogado, Estado de São Paulo, a publicação. Não é nem um livro, tá, gente? É uma publicação. A ênfase que se dá à memória em questão é resultado, respectivamente, tá? Letra A, do amadurecimento da comunidade quilombola. Aqui está falando de comunidades quilombolas? Não. Letra B, do reconhecimento da resistência negra. Luiz Gama é o maior símbolo da resistência negra, tá, gente? Porque ele ajudava os negros a conseguir alforria. Tá? Então, aí a letra B já contempla, mas vamos analisar as outras, tá? C, da expansão do modelo abolicionista. Expansão, aqui não está falando da expansão do modelo abolicionista, está falando das lutas dele, né? Enquanto aqui, ó, luta dele por via judicial de ter conseguido, né, alforriar mais de 500 escravos por via judicial. Da expansão do modelo abolicionista, não. Do fortalecimento das instituições, não está falando do fortalecimento das instituições. E a letra E do processo de inclusão judicial, não. Então, aí a letra correta mesmo é a letra B, tá, gente? Vamos aí a 54. Na 54, nós temos aí o decreto, né? O decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, tá? Este concebido com o objetivo de implementar inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio, tá? Alexandre Ferreira de Assunção, Alves de Assunção, o tombamento como instrumento de proteção do patrimônio cultural. Então, essa questão é sobre patrimônio cultural. Texto 2, né, recentemente construiu-se uma nova qualificação, o patrimônio imaterial, ou intangível, opondo-se ao chamado patrimônio de pedra e cal, que é aquele patrimônio, gente, que além de ter uma história que não tem como ser apagada, ele muitas vezes pode ser um patrimônio material. Por exemplo, a Serra da Capivara, ela tem as partes físicas, né? Claro que a gente evita tocar, porque não pode, né? Mas a gente tem muitas peças arqueológicas dentro do sítio e paleontólogos também, né? Mas é um sítio imaterial, que a história é muito maior do que os achados que tem lá, né?
aquela concepção visa aspectos da vida social e cultural dificilmente abrangidos pelas concepções mais tradicionais. Diferentemente dessas concepções, não se propõe o tombamento dos bens listados nesse patrimônio. A proposta é no sentido de registrar essas práticas e representações e de fazer um acompanhamento para verificar sua permanência e suas formações. José Reginaldo Santos Gonçalves, o patrimônio como categoria de pensamento. Né? Então vamos lá. De acordo com os dois textos, pode-se considerar que o registro dos patrimônios imateriais é importante para a história, pois, letra A, cataloga os aspectos valorativos que não mais existem no país? Não. Cataloga os aspectos valorativos que não existem no país, se catalogasse, teria que existir no país, né, gente? Letra B, mapeia práticas sociais e culturais do território brasileiro. Mapeia práticas sociais e culturais do território brasileiro. Gente, essa daqui está correta. Porque quando a gente fala de cultura imaterial, patrimônio imaterial, nós estamos falando de práticas sociais e culturais dentro do nosso território. Né? Imateriais, lendas, folclores, dança, não esqueçam disso não. Então, mapeia práticas sociais e culturais do território brasileiro. Então, a letra B já está correta, em torno da preservação desses patrimônios. Preserva fidedignamente aspectos socioculturais imutáveis, que mudam. Não, gente. A história, ela não muda, ela vai se aprimorando, ela não muda, e os aspectos socioculturais, né, quando a gente vai analisar, eles têm uma certa reserva, né? Então não tem como a gente ir na parte historiográfica de forma fidedigna, né? Dizer assim, foi isso e pronto. A história, ela passa em si, gente, por transformações. E por ela passar por transformações, a gente não tem como dizer, as pirâmides foram feitas assim, só desse jeito. Não, gente. Porque é humanas, sempre tem questionamentos. E se tem questionamentos, como a gente diz aí, ó, preserva fidedignamente aspectos socioculturais imutáveis. Socioculturais que não mudam. Desde quando elementos socioculturais não mudam? Os aspectos culturais, históricos, eles mudam. Os aspectos socioculturais, eles podem até mudar, gente, mas quando a gente fala de sociedade, né, esses aspectos, eles são um pouco mais, como é que eu diria para vocês, para ficar mais fácil, né? Esses aspectos socioculturais, vamos analisar aqui. Na história, os aspectos históricos, eles passam por aperfeiçoamentos históricos, mas eles não são jogados fora. O que já tinha não joga fora, ele é aprofundado, entendeu? Então, quando a letra C diz aí, a gente vai preservar, através do patrimônio, de forma fidedigna, os aspectos socioculturais imutáveis. Não é imutável. Acho que vocês já entenderam, né? Aspectos sociais são mutáveis. Tudo na sociedade é mutável. Até a história, gente. A história, ela passa por transformações, né? Mas a história a gente não pode dizer que é imutável. Humanas também não, né? D. Materializa o patrimônio intangível pelo processo de tombamento. Se fosse intangível, jamais seria tombado, porque é intangível. Valoriza o patrimônio chamado de perical. Não, o patrimônio já está dizendo bem aqui, ó. Não necessariamente patrimônio de pedra e cal. Porque o imaterial não é pedra e cal, né? É lenda, folclore, dança. Vamos aí a 55. Não esqueça que a 54 a gente já falou, a letra D. Então, a 55. As francesas não mostram medo de traumatizar os filhos por dizer um simples não. Também não ocupam as crianças com cursos. Minha internet caiu, tá, gente? Oscilou. Então, vamos voltar à questão aqui, tá? As francesas não mostram medo de traumatizar os filhos por dizer um simples não.
Também não ocupam as crianças com cursos extracurriculares de piano, expressão artística e computação, na esperança de criar futuros Mozart, Picasso ou Steve Jobs. O estímulo precoce dá lugar a um método que tem como princípio básico deixar que a criança brinque. A prática estimula a criança a se entreter em seu quarto enquanto os adultos recebem as visitas. Alguns exemplos podem parecer cruéis, como deixar o bebê chorar no berço até aprender a dormir durante uma noite inteira, ou o filho com fome caso ele não se adapte ao menu ou ao menu, né? E aos horários das refeições da casa. Mas o mito da supermulher está bem distante da realidade. Apesar de a lei do país obrigar os partidos, né, a apresentar listas igualitárias de candidatos de ambos os sexos, a maioria prefere pagar multas por causa do favoritismo dos homens. Há também o lado perverso da política de estímulo à maternidade, que oferece reduções, tá, gente? Aqui, reduções. Reduções de impostos por filho, descontos para famílias grandes em meios de transportes públicos e creches gratuitas até o início da noite. As francesas dedicam 5 horas por dia às crianças e às atividades domésticas. 82% das francesas entre 25 e 49 anos trabalham em tempo integral. É o Bruno Astuto, O Segredo das Mães Francesas, ele tratando isso, né, no artigo da revista Época. O fragmento relata a educação das crianças e a condição da mulher na França. A respeito da legislação aplicada à mulher francesa, pode-se inferir que, letra A, estimula a maternidade, mas na prática não libertou as mães da rotina extenuante de obrigações. Aqui já está a resposta, né, gente? Estimula as mulheres a serem mães, mas na realidade a mulher continua com a rotina extremamente extenuante, porque ela também, muitas delas, trabalham fora de casa. Então a letra A já está correta. Letra B, estimula a maternidade, favorecendo na prática condições igualitárias aos homens. Igualitárias não, tá, gente? Extremamente desigual lá também. C, estimula a participação política, que na prática favorece as mulheres a assumirem cargos públicos. Na prática favorecem aos homens a assumirem cargos. Estimula a maternidade, restringindo a participação política apenas às mulheres com mais de 50 anos. Não, gente. Não é só as com mais de 50 anos. Letra E, estimula a maternidade com benefícios sociais, concedendo uma melhor qualidade de vida às mães francesas. Pelo contrário, a qualidade de vida delas não é muito legal, não, tá? Vamos aí à questão 56. François não adotou o nome de Graco-Bambeu. A Revolução Francesa havia sido apenas o prenúncio de outra revolução. Para os iguais, a terra não pertenceria a ninguém, seria de todos. Todos os cidadãos seriam obrigados a dar a sua cota de trabalho manual. O povo elegeria os magistrados que deveriam dirigir o Estado em seu nome. O Manifesto dos Iguais declarava: se é preciso, morram todas as artes, desde que nos reste a igualdade efetiva. Leandro, como da História das Ideias Socialistas no Brasil. Gente, eu só queria avisar que se você pulada, na verdade ela não foi pulada, porque a internet está oscilando e toda hora o zoom está caindo, né? Aí eu volto de onde eu parei. Texto 2. O socialista utópico Saint-Simon se apresentava como um revolucionário construtivo. Para Saint-Simon, as máquinas e os progressos da Revolução Industrial estavam dando início a uma nova era de avanço e de bem-estar para a humanidade. Era preciso promover uma reorganização da sociedade, entregando o poder do Estado aos industriais, tanto empresários quanto operários, retirando das mãos dos burgueses, homens que viviam de renda, nobres, altos funcionários do clero e das Forças Armadas. Leandro Conde, História das Ideias Socialistas no Brasil. Os dois textos são do Conde, tá? Então, vamos nós. Graco-Bambeu e Saint-Simon divergem em suas argumentações nos textos sobre a vida social e trabalho ao defenderem
Letra A. O controle da terra pelo Estado e o trabalho dos operários na industrialização socialista. Industrialização socialista, gente, não existe isso não. B. O bem-estar dos salários originados da industrialização e o trabalho manual dos operários. Também não, somente porque os salários não traziam bem-estar coisa nenhuma, traziam mal-estar porque o povo trabalhava para morrer. Letra C, o bem-estar do trabalho manual de todos os cidadãos e o bem-estar pela industrialização. Olha aí, gente, o bem-estar do trabalho manual, porque a gente está falando de um período da Evolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam muito e funcionavam pelas máquinas, mas o trabalho era manual, elas tinham que montar, né, na velocidade que as máquinas queriam. E o bem-estar pela industrialização. Por quê? Porque, gente, as pessoas que conseguiam emprego, elas se sentiam que estavam bem naquele momento, mesmo trabalhando para morrer, porque era o que elas tinham naquele momento. Depois de muito tempo, é que algumas vão começar a perceber que a quantidade da carga horária delas, né, era uma carga horária escravista. Então, a letra C está correta. A igualdade do trabalho e a desigualdade das atividades laborais com a industrialização. A igualdade do trabalho não, tá, gente? Havia muita desigualdade nas atividades, né, laborais com a industrialização. E a igualdade do trabalho não. Letra E, a privatização e o trabalho individual no socialismo e o trabalho coletivo na indústria. Então aí, gente, a letra C. Meus amores, eu vou encerrar aqui, porque o meu Zoom, já perdi até as contas de quantas vezes ele já caiu. Não sei se é só a internet ou se é essa aula do Zoom. Eu vou ter que cortar ela, né, vou cessar por aqui, senão vai ficar muito ruim, né, vai ficar toda hora parando. Tchau, meus amores. Na próxima aula a gente se encontra.